Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma vez, juntos aqui, dando continuidade ao nosso trabalho dentro da matemática. Professor Alírio, sexto ano. Bom, a gente sempre começamos, né? A gente começa a nossa aula primeiro com o tema, né? Tá aqui, ó, geometria, prismas e pirâmides. E eu gosto também de colocar um pouquinho da última aula que a gente teve. Se você perdeu, se você não teve como assistir, vamos ver o que a gente falou na última aula. Nós falamos sobre os elementos dos nossos prismas, né? Quem são os elementos? Prisma não, perdão, poliedro, né? Prisma é uma categoria específica. Todo poliedro tem a sua face, né? Tem as arestas e tem os vértices. A face, né? Essa face são os polígonos que limitam o nosso poliedro. As arestas são os segmentos de retas que fazem o encontro entre uma face e outra. Vamos pegar um aqui, por exemplo, ó. Isso é uma aresta, né? Liga uma face à outra. Aqui embaixo eu tenho outra, então são várias arestas. E os nossos vértices, quem são os vértices? São esses pontos aqui, né? Olha, são o encontro de duas ou mais arestas, ok? Nós falamos também de como contar esses elementos, que a gente precisa saber, né? Precisamos entender e saber explicar ou saber contar. Para cada figura, eu vou ter suas faces, suas arestas e seus vértices, né? Ó, aqui eu tenho um exemplo de um prisma pentagonal, que a gente contou, que a gente fez as faces, as arestas, os vértices da última aula. Quem mais? Bom, fiz também um quadro resumo para vocês. Tá aqui o quadro resumo, ó. Falamos do nome do nosso prisma, do desenho e a quantidade de faces, de arestas e vértices. Bom, isso tudo nós fizemos na última aula para os nossos prismas, tá? Por quê? Porque os poliedros são divididos em dois grandes grupos, os prismas e as pirâmides. Muito bem. Lembrou da última aula? Lembrou. Que bom. Ó, prismas, né? São essas figurinhas aqui, né? Eles têm uma base em cima e uma base inferior. Então tem duas bases. Então, todo prisma tem duas bases. E os desenhos ou os polígonos que formam essas bases são exatamente iguais, tá? E do outro lado, nós temos as pirâmides. Já as pirâmides só tem uma base de apoio, né? Quando a gente fala em pirâmide, a gente parece que lembra lá das pirâmides do Egito, né? É verdade, né? Bom, então o que a gente sabe? Que elas têm uma única base. Tem as faces também, são chamadas de faces laterais. E as características, enquanto esse aqui tem dois polígonos formando a base inferior e a base superior, na parte superior da pirâmide eu tenho um ponto de encontro. Então seria isso aqui, ó. São os nossos vértices, tá? Então tem um vértice apenas na parte superior das nossas pirâmides. Então tá lá, pirâmide, né? Hoje nós vamos falar delas, tá? Das pirâmides. Planificação. É importante a gente entender como é feita a planificação. Esse modelo que está aqui, ó, está mostrando a minha pirâmide montada, que seria essa daqui, ó. Né? Pirâmide de base triangular, tá vendo? Então ela tem uma base e três faces laterais, porque o desenho da base é um triângulo, tá? E do lado a planificação. Lembrando que a planificação desse tipo de pirâmide, ela pode aparecer de duas formas diferentes. Pode ser essa aqui que eu coloquei para vocês. E eu posso ter esse triângulo aqui, que está aqui em cima, ele pode vir aqui do lado assim, ó. Vai ficar os quatro triângulos, de modo que esse triângulo vai ficar de cabeça para baixo aqui, né? Apontando para baixo, tá? É uma outra planificação. Vou dizer para vocês que existem variações, sim, tá? E aqui embaixo, uma outra pirâmide, né? Eu estou percebendo ela montada aqui, ó, que a base dela é um quadrado. Olha o quadrado aqui no meio, que seria essa daqui, ó. Pirâmide cuja base é um quadrado. Se a base é um quadrado, quatro lados, então eu tenho quatro faces laterais. Estão vendo aqui, ó? Quatro faces laterais, tá? Ao passo que a pirâmide cuja base é um triângulo, eu tenho três faces. Essa aqui eu tenho uma, duas, três, quatro faces laterais. E é isso que eu gostaria que vocês entendessem, tá? A pirâmide, assim como o prisma, ela também recebe um nome em função do polígono da sua base. Se a base é um triângulo, pirâmide triangular. Se a base, estão vendo aqui, é um quadradinho lá no meio, então como é que nós vamos chamar? Pirâmide quadrangular. Ou também, alguns livros trazem para nós assim, ó, pirâmide de base quadrada. Também pode vir escrito assim, tá bom?
Bom, aqui tem um desenho de outra pirâmide, tá? Professor, mas como é que o senhor sabe que é pirâmide? Vamos entender, ó, o segredinho da pirâmide. Ela só tem um polígono sozinho, que representa uma base, e os outros desenhos serão sempre triângulos. Não sei se você lembra da última aula, quando eu falei dos prismas, os prismas, todas as faces laterais são retângulos. As pirâmides não, ó, todas as faces laterais são triângulos. Eles podem ser menores, maiores, mais baixinho, mais alto, mas todas, sem exceção, todas as faces laterais das pirâmides, o formato é triangular. O formato é um triângulo. Então, você já percebe, 1, 2, 3, 4, 5 triângulos e um pentágono, então isso é uma pirâmide, cuja base é um pentágono. Olha esse daqui, ó, triângulo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos, professor. Essa daqui, ó, 6 triângulos, estão vendo? Eu vou colocar de frente para vocês enxergarem melhor, ó. 6 triângulos, estão vendo aqui, ó? Vamos girar aqui, ó. 6 triângulos, tá? Esses 6 triângulos e uma base hexagonal, então vou formar a minha pirâmide, tá? Então tá lá, ó. O primeiro, o que é? Pirâmide pentagonal, porque a base é um pentágono. E essa de baixo? Pirâmide hexagonal, porque a base é um hexágono, tá? Quais os elementos da minha pirâmide? Os elementos são faces, arestas e vértices. E a gente tem que aprender a contar. Então, para cada pirâmide dessa, nós vamos ter uma quantidade de faces, uma quantidade de arestas e uma quantidade de vértices. Lembrando, em cima é um só, mas embaixo eu tenho mais vértices, tá vendo? Cada encontro desse é um vértice, ó. 1, 2, 3, 4 vértices. Estão vendo aqui? Essa pirâmide, ó. 1, 2, 3 vértices, tá? De novo, em cima é um só, mas embaixo vai depender do polígono da nossa base. Aqui, ó, pirâmide triangular, tá? Então, pirâmide triangular é essa que tem uma base, formato de um triângulo, que é a minha verdinha aqui, ó, tá bom? Então tá lá, pirâmide triangular, tá? Lembrando, as faces laterais serão sempre triângulos, né? E a base vai ser um polígono, tá bom? Nesse caso aqui coincidiu de todas as faces serem triangulares. Faces, quantas faces ela tem? Ora, se a base é um triângulo, né? 3, eu vou ter 3 faces laterais mais uma base, né? Então, 3 faces laterais mais uma base. Então, eu vou ter um total de 4 faces. Arestas, professor. Bom, arestas eu tenho, ó, 3 arestas que descem, uma para cada vértice lá embaixo. Então, 3 arestas que descem e 3 arestas na base. 3 que descem mais 3 na base dá um total de 6 arestas. E vértice, professor? Olha, esse desenho aqui, ó, nos ajuda a entender melhor, ó. Vértice, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, porque a base é um triângulo. Então, 1, 2, 3, mais um sozinho lá em cima. Então, eu tenho 4 vértices, é isso? Tá lá, 4 vértices, tá bom? Próxima pirâmide. Pirâmide cuja base é um quadrado, tá? Pirâmide quadrangular. Então, vamos lá, faces. Ora, se a base é um quadrado, eu vou ter 4 laterais. 4 laterais mais uma base, 5 faces. Arestas, eu tenho 4 arestas na base, que formam a minha base. Então, tá aqui, ó, 4 arestas. Estão vendo aqui, ó? 4 arestas. 1, 2, 3, 4. Mais as 4 arestas que sobem. Sobe 1, 2, 3, 4. Então, 4 embaixo mais 4 que sobem, tem um total de 8 arestas. E vértices, professor? Bom, tá aqui, ó. Tenho 4 vértices embaixo, né? Ó. 1, 2, 3, 4. Mais um que está em cima, então nós temos 5 vértices. Vamos lá para a próxima. Pirâmide pentagonal, né? Lembrando, o nome, né, da nossa pirâmide é sempre em função, não da lateral, porque a lateral são todos triângulos, mas do polígono da minha base. Ó, o polígono agora da minha base é um pentágono. Então, pirâmide pentagonal. Vamos lá ver então quais são suas faces, suas arestas, seus vértices, contando. Vamos lá, faces.
Ora, se a base tem 5 lados, eu tenho 5 faces laterais mais uma base. De novo, 5 faces laterais mais uma base. Eu tenho um total de 6 faces. Arestas. Quantas arestas eu tenho? Ora, são 5 arestas na base. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 arestas que sobem. De cada vértice sobe uma, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 embaixo e 5 que sobem, eu tenho um total de 10 arestas. Quantos vértices? Ora, se embaixo eu tenho 5 vértices, que seriam esses encontros aqui, né, esses pontos, lembrando que na pirâmide eu só tenho um em cima. Então, 5 embaixo mais um de cima, 6 vértices. Ok? Bom, aqui tem um quadro resumo para nós das principais pirâmides. Aquelas que a gente mais estuda, né? Pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrada, pirâmide de base pentagonal. Número de faces. Se a base é um triângulo, eu tenho 3 laterais mais uma base, 4. Se a base é um quadrado, eu tenho 4 faces laterais mais uma base, 5. Se a minha base é um pentágono, então eu tenho 5 faces laterais mais uma base, eu tenho um total de 6. Entenderam como é que é feita a conta? Como é que é feita a conta das arestas? Vamos entender, ó. A conta das arestas será sempre o dobro do número de arestas da base. Não entendi, professor. Explica de novo, claro. Ó, a minha base é um triângulo, não é? Eu não tenho 3 arestas? Multiplica por 2. 2 vezes 3, 6. Olha de baixo. A minha base é um quadrado, não é? Quantas arestas eu tenho embaixo? 4. Multiplica por 2. 4 vezes 2, 8. E a última? A última base é um pentágono. Ah, então eu tenho 5 arestas embaixo, vezes 2. 2 vezes 5, 10 arestas. Já o número de vértices, né? Ele vai ser sempre um a mais do que o número de lados do polígono. Vamos entender. Ó, eu tenho um triângulo. Então, um triângulo tem 3 vértices. Mais um que está sozinho lá em cima, 4. O quadrado, ou pirâmide de base quadrangular, ela tem 4 vértices embaixo. Mais um sozinho que está em cima, 5 vértices. Já a pirâmide pentagonal, ela tem 5 vértices embaixo. Mais um em cima, 6 vértices. E com isso, você pode fazer a tabela com mais pirâmides, com mais lados. Você vai entender sempre isso daqui. Tá bom? Pirâmide, nomenclatura, conforme o polígono da base. Nós já falamos sobre isso, nós estamos repetindo. As pirâmides recebem nome conforme o polígono da sua base. Se a pirâmide tem uma base em formato de triângulo, ela vai se chamar pirâmide triangular. Se a base é um quadrado, vai se chamar pirâmide quadrangular. Se a base é um pentágono, pirâmide pentagonal. E se a base é um hexágono, pirâmide hexagonal. Correto? Bom, prismas e pirâmides, hora da nossa revisão. Vamos revisar? Fala assim, ó. Planificação das pirâmides, tá? Pirâmides. Bom, eu coloquei o desenho de um prisma, coloquei um desenho da pirâmide, para a gente entender um pouquinho mais. Nossos prismas têm 1, 2 bases. Já a pirâmide tem uma base só, certo? Ó, base. O prisma tem 1. Desculpa, o prisma tem 2. E a pirâmide tem 1, tá? Então, duas bases, faces laterais são sempre retângulos. Então, no prisma, as faces laterais são sempre retângulos. Já na nossa pirâmide, as faces laterais são sempre em formato de triângulos, tá bom? Então, tá lá, uma base e faces laterais são triângulos. O que mais? Então, tá lá, prisma, ele tem 2 bases, vértice. O que nós falamos do vértice? Os vértices, né? Nos prismas eu tenho os vértices embaixo, tenho os vértices em cima. Na pirâmide eu também tenho os vértices embaixo, mas em cima é um sozinho lá, ele é único em cima, tá bom? E as arestas? Bom, tem que contar, né? Que o prisma ele tem as 3 arestas, as arestas inferior, as arestas superiores e as arestas que ligam o polígono de cima com o polígono de baixo. Já a pirâmide, ela só tem as arestas da base, do polígono que forma a base, e mais uma aresta que sobe a partir de cada vértice do meu polígono. Tá bom? Vamos praticar?
A seguir temos um exercício para reforçar o que aprendemos, né? Exercício. A pergunta é, quais figuras representam prismas? Lembrou? Prisma ele tem uma base inferior, uma base superior. Então a letra A é prisma, não é? Tá lá. E a letra B? Também? É, também, né? Ó, um quadrado embaixo e um quadrado em cima. Base inferior, base superior. Duas bases, prisma. Quem mais? A letra C é prisma? Não, a letra C não. E a letra D? Letra D é prisma. E a letra E? Letra E também é um prisma, não é? Tá aqui, ó. E essas figuras seguintes, tem algum prisma? Não, prisma não tem mais não. Segunda perguntinha. Quais figuras representam a pirâmide? Então, pirâmide, estão todas aqui em cima da mesa, né? Algumas aqui. Ela só tem uma base. E em cima, as arestas se juntam e formam um único vértice. Então, letra C é pirâmide. Quem mais? Letra D é? Não, letra D não. Letra E? Também não. Letra F? Letra F é, ó. Uma base, juntam todos em um vértice em cima. E a letra G é pirâmide? Também. Olha lá, a base é um hexágono, essa é uma pirâmide hexagonal, tá lá. E a letra H? A letra H eu estou percebendo que o desenho da base é um pentágono. E só tem um vértice em cima, só. Então isso é uma pirâmide. Pirâmide de base pentagonal. Ok? Bom, resumo da nossa aula. Na aula de hoje você aprendeu mais sobre pirâmides e suas planificações, tá bom? Nós falamos da planificação, aqui ó. Essa é uma planificação de uma pirâmide, tá bom? Aqui o desenho, ela é colorida, né? Ó. Lembrando que eu tenho a figura da base, né? Que é um polígono, no caso aqui um quadrado, e as suas faces laterais. No que a gente junta, né? Juntamos, né? Ou levantamos essas faces laterais e fechamos a figura, né? Com isso nós temos aqui então uma pirâmide. Então as faces laterais serão sempre no formato de triângulos, ok? E um polígono que representa a minha base. Falamos também da nomenclatura das pirâmides, ou seja, elas recebem o nome conforme o polígono da sua base. Então tá lá, né? Ó, as pirâmides, os desenhinhos. Verificou sobre como identificar faces, arestas e vértices, né? Quem que são as faces, quem são essas arestas, essas linhas que ligam uma face na outra, né? E os nossos vértices, que é o encontro das nossas arestas. Aprendemos mais sobre as diferenças entre prismas e pirâmides, suas bases e suas faces laterais. Prisma, a face lateral será sempre um retângulo. Pirâmide, as faces laterais serão sempre triângulos, ok? Não esqueçam, tá? Não esquece dessas informações. Eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e eu aguardo vocês na próxima aula.